História e Geografia, página 33, a vegetação e as paisagens. Nas paisagens onde predominam elementos naturais, geralmente a vegetação é o elemento que mais se destaca. Suas diferentes características relacionam-se diretamente ao tipo de solo, à forma de relevo e principalmente ao clima do lugar onde se desenvolve. Por causa dessa variedade, a vegetação é um elemento natural que pode tornar uma paisagem bem diferente de outra. Veja a seguir alguns exemplos de diferentes tipos de formações vegetais e sua relação com o clima do lugar onde se desenvolvem. A Mata Atlântica é um tipo de vegetação que se desenvolve em áreas onde o clima apresenta temperaturas elevadas na maior parte do ano. A grande quantidade de chuvas que recebe, trazida pelos ventos oceânicos, favorece o desenvolvimento de diversas espécies vegetais. Na foto, a área da Mata Atlântica no município de São Miguel Arcanjo, São Paulo, em 2016. A caatinga é um tipo de vegetação composta por espécies vegetais resistentes à falta de água e a temperaturas elevadas. Na estação seca, algumas delas perdem suas folhas, que rebrotam quando chove. Na foto, a área de paisagem da Caatinga, no município de Jati, Ceará, em 2016. Em alguma paisagem que você conhece, existem as formações vegetais da Mata Atlântica ou da Caatinga? Descreva essas paisagens para os colegas. Essa nós podemos resolver oralmente na videochamada. A água e as paisagens, página 34. A água está presente na maior parte das paisagens que observamos. Ela pode ser encontrada, por exemplo, nos rios, no ar, nas nuvens, nas chuvas, nos aquíferos, nos oceanos e nas geleiras. Veja alguns exemplos abaixo. Aquíferos, reservatórios naturais de água localizados abaixo do solo. Os rios concentram uma parte da água doce do nosso planeta. Ao lado, trecho do rio Tapajós, no município de Itaituba, Pará, em 2016. O conjunto das águas salgadas que banham os continentes da Terra é chamado oceano. Na foto, pode-se ver parte das águas do Oceano Atlântico banhando uma praia no município de Florianópolis, Santa Catarina, em 2017. Em geral, as geleiras podem ser encontradas quando há acúmulo de neve no topo de algumas montanhas e também com o congelamento de grandes quantidades de água nos polos norte e sul da Terra. Ao lado, vista de uma geleira no Monte Cervino, na Suíça, em 2017. Página 35. Pratique e aprenda. Observe as formações vegetais retratadas nas fotos abaixo. Depois, descreva as principais características de cada formação vegetal retratada. Para isso, utilize as expressões do quadro a seguir. Maior diversidade de espécies vegetais, árvores grandes, predomínio de vegetação rasteira, árvores com muitas folhas, menor diversidade de espécies vegetais. Então, a figura A, área da floresta amazônica em Parauapebas, Pará, 2017. Figura B, vegetação de cerrado em São Roque de Minas, Minas Gerais, em 2017. Então, para vocês saberem qual característica vai encaixar em cada lugar, vocês já sabem que na foto de cima é uma floresta amazônica e na foto de baixo é um cerrado. Então, observando as fotos, vocês vão ver e refletir qual dessas duas paisagens há a probabilidade de uma maior diversidade de espécies vegetais, ou seja, árvores e matos de diferentes tipos, e qual delas não tem. Qual vocês acham que tem árvores grandes e qual que vocês acham que tem uma vegetação rasteira? Em sua opinião, qual das formações vegetais retratadas está localizada em uma região onde a chuva é abundante? Explique como você chegou à conclusão. Então, aqui, vocês, para responder essa pergunta, também farão observação das fotos. Ciências, página 24. Os grupos de seres vivos. O estudo dos seres vivos permite conhecer melhor as características que são semelhantes e as que são diferentes entre eles. Por meio desse conhecimento, os pesquisadores vêm, já há muito tempo, separando a enorme variedade de espécies da Terra em diferentes grupos.
Dessa forma, é mais fácil estudá-las, compreendê-las e preservá-las. Vejamos a seguir as principais características de alguns grupos de seres vivos. As plantas. Vimos que uma característica marcante das plantas é que quase todas as espécies são capazes de produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. As plantas podem viver em diferentes lugares, fixas ao solo, sobre outras plantas ou na água. Muitas delas servem de alimento a animais. Muitas plantas vivem no solo, enquanto outras, como as ninféias, vivem em lagoas. Currais Novos, Rio Grande do Norte, foto de 2014. Os animais. Diferentemente das plantas, os animais se alimentam de outros seres vivos, pois não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, eles precisam obter esse alimento pronto e digeri-lo, ou seja, transformá-lo em pedaços bem pequenos. Podemos encontrar animais dos mais diversos tamanhos, dos pequeninos como as borboletas, aos grandes como as baleias. Eles podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Borboletas são animais terrestres. Elas voam e se alimentam do néctar produzido pelas flores. A baleia jubarte é um animal aquático. Ela se alimenta de peixes e de outros pequenos seres que vivem no mar. Enquanto a borboleta mede 6 centímetros, a baleia jubarte pode chegar a 15 metros. Página 25. As algas. Ao contrário das plantas, as algas são sempre aquáticas. Vivem nos oceanos, em ambientes de água doce e em locais úmidos. Mas, assim como as plantas, as algas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Existem muitos tipos de algas. Algumas só podem ser vistas por microscópios. Outras podem medir vários metros de comprimento. A ulva é uma alga marinha encontrada em vários pontos do litoral brasileiro, e ela pode crescer até 20 centímetros. Exercício 1. As figuras abaixo mostram alguns seres vivos em seus ambientes. Alga marinha, peixe, samambaia e papagaio. Copie no caderno o modelo da tabela a seguir. Em seguida, complete-a com as informações sobre cada ser vivo representado nas figuras. Para esse exercício, vocês podem fazer no próprio livro, se vocês escrevem com uma letra pequena. Do contrário, é melhor fazer no caderno mesmo. Então, em ser vivo, vocês colocarão o nome desses 4 seres vivos, onde vive, onde vocês imaginam que eles vivam, na água salgada, em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres. E como obtém alimento? Por meio da fotossíntese, procurando o alimento no ambiente. São essas duas opções. Página 26. Os fungos. Os fungos não realizam fotossíntese. Assim como as plantas, eles se alimentam de outros organismos, que podem ser plantas ou animais mortos ou parte de outros seres vivos. Mas, diferentemente do que ocorre com quase todos os animais, os fungos digerem o alimento externamente ao corpo. Nesse processo, o alimento sofre decomposição. O material decomposto pode ser aproveitado para outros seres vivos, como as plantas. Cogumelos são exemplos de fungos que podemos ver a olho nu. Já o fermento biológico, usado para fazer o pão crescer, é composto de fungos muito pequenos, visíveis apenas com o uso de microscópio. Alguns fungos são comestíveis e podem fazer parte da alimentação das pessoas. Outros são venenosos e podem nos deixar doentes. Por isso, nunca coma cogumelos encontrados no ambiente. Decomposição, transformação de restos de seres vivos em outros materiais mais simples. Pergunta 2. Imagine 2 novas espécies. Após terem sido estudadas, a espécie A foi considerada uma planta e a espécie B foi considerada um fungo. A. Qual é a principal diferença entre plantas e fungos? Então, a planta encontra o alimento dela de uma forma diferente do fungo. Como que é essa maneira? B. Cite pelo menos uma semelhança entre plantas e fungos. Então, para vocês encontrarem essa semelhança, vocês vão olhar no primeiro parágrafo do nosso texto. Página 27. As bactérias. As bactérias não podem ser vistas a olho nu,
pois são muito pequenas, microscópicas. Elas estão por toda parte, no ar, na água, no solo e nos seres vivos. Algumas bactérias provocam doenças como a cárie nos dentes, mas a maior parte delas é inofensiva ou benéfica aos demais seres vivos. Certas bactérias vivem no interior do nosso corpo e auxiliam no processo de digestão dos alimentos. Assim como os fungos, as bactérias também participam do processo de decomposição. Ao consumir restos de origem animal ou vegetal, como verduras, legumes e carnes, bactérias e fungos participam do apodrecimento dos alimentos. Uma das formas de evitar que os alimentos estraguem é mantê-los na geladeira. Essas bactérias vivem no intestino humano sem causar doenças. A imagem foi obtida com auxílio de um microscópio e aumentada cerca de 40.000 vezes. A imagem foi colorida artificialmente para facilitar a visualização. 3. Leia o texto a seguir e responda ao que se pede. Bate a fome e você invade a cozinha à procura de algo para comer. Depois de inspecionar a geladeira de cima a baixo sem encontrar nada que desperte a atenção do seu estômago, você se lembra daquele delicioso pãozinho bem guardado no forno. Abre o pacote com a boca cheia d'água e... Arg! O que é essa coisa verde? Essas manchas esverdeadas são o que chamamos de bolor ou mofo. Seres vivos microscópicos que fazem parte do grupo dos fungos. Pão com bolor. A. O apodrecimento de alimentos como pães e frutas pode ser provocado por fungos e bactérias. Você já viu isso acontecer? B. O que você observou? Descreva abaixo. Então, para quem colocou não na resposta da A, não tem o que responder na B. Agora, se você colocou sim na resposta da A, você faz a resposta da B também.